Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que nos escutam em qualquer parte do Brasil e do mundo. Sou Mauro Afonso, engenheiro e mestre em ciências e militares. E este é mais um programa da nossa série Questões Enem, em que nós resolvemos questões oriundas do Enem de anos anteriores para estudo e aprendizado dos senhores. Como é gravado, os senhores podem rever quantas vezes quiser, no ponto em que houver alguma dúvida. No vídeo de hoje, na live de hoje, nós vamos analisar as questões 94, 95 e 96 do Caderno Amarelo do Enem 2023. São 3 questões de Química. Deixa eu ver aqui. A questão 94 é Química Geral, 95 é Físico-Química e a 96 Química Orgânica. Eu peço que acompanhem no YouTube, tem o link na bio, que no YouTube eu consigo ter uma didática melhor. Aqui eu só consigo colocar ao vivo, pouca parte visual, e no YouTube vocês vão assistir desse lado aqui, né? As questões no Instagram é aqui em cima da minha cabeça ali, mas no YouTube eu tenho mais condições e lá o vídeo é gravado com uma explicação diferenciada na parte de audiovisual, tá certo? Então vamos iniciar, sem mais delongas, a nossa aula de hoje, a nossa revisão de hoje. A questão 94, vamos ler aqui a questão 94. Os solos amazônicos... vou colocar aqui para vocês, aqui, vai aparecer aqui em cima. Pronto. Essa é a questão 94. O texto é grande, fica meio pequeno mesmo, tá? Vamos lá. Os solos amazônicos, ricos em silicato, não são apropriados para o cultivo por serem incapazes de reter nutrientes. Contudo, descobertas arqueológicas têm demonstrado que os antigos habitantes da Amazônia dominavam a técnica de preparo de um insumo agrícola natural, denominado terra preta. Esse insumo era constituído principalmente de uma espécie de biocarvão, obtido da queima de matéria orgânica, como troncos de árvores, pedaços de ossos e esterco, capazes de manter um solo fértil por anos. Admite-se que o efeito do biocarvão na fertilização do solo estava, em parte, relacionado à presença de um grupo orgânico do tipo carboxilato em sua superfície, carregado negativamente. Então é COO ou CO2-. Esses grupos atraem íons positivos necessários como nutrientes, tais como provenientes de potássio, cálcio e magnésio, além de micronutrientes como zinco e ferro. Essa ligação no solo fértil é predominantemente iônica. Isso é uma informação importante. Conforme ilustra a figura, aí tem embaixo, né, o solo com biocarvão e o solo fertilizado, em que o grupo carboxilato atrai metais que têm carga positiva para ele, proporcionando nutrição às plantas. De acordo com a escala de Pauling, então é colocada aí embaixo, debaixo do desenho, né, a escala de Pauling, com os valores de eletronegatividade dos metais, ou seja, quanto menos eletronegativo, mais positivo é o cátion metálico, tá? Ou, no caso aí, o K tem valor 0,80, o K de letra K, né? 0,82, o cálcio, Ca, 1, o magnésio 1,31, o zinco 1,65 e o ferro 1,83. Então, quanto mais para cima
menos eletronegativo é o metal, mais positivo ele é. Tá certo? Isso é importante. Lembrando que positivo atrai negativo. Aí vem o pedido da questão. O cátion que resultará em uma interação de maior caráter iônico com o ânion carboxilato será aquele proveniente do elemento, aí ele faz a sequência dos elementos que tem na tabela acima, tá? Tá na ordem? Por acaso está na ordem, tá? Nesse aqui, nessa prova amarela, nas outras eu não sei. Bem, para resolver essa questão, precisamos identificar qual o cátion que vai ter a maior interação de caráter iônico com o ânion carboxilato. Lembrando, né? Os metais ali, eles são menos eletronegativos ou mais eletropositivos, e o carboxilato é um ânion, então ele é, por definição, na escala de Pauling, um número alto ali na escala de eletronegatividade. Ele não cita, mas não precisa dizer. Tá certo? Não resolve, não serve para somar nada na questão. Tem que saber esse conceito. Então, numa ligação iônica, os íons de cargas opostas, eles são atraídos um pelo outro devido à diferença de eletronegatividade entre eles, entre ambos. Quanto maior a diferença, mais forte vai ser a atração e mais caracterizada vai ser a ligação iônica. E já como foi dada a tabela de Pauling, sabemos que a eletronegatividade do oxigênio, né, o mais eletronegativo é 3,44. Assim, quanto menor a eletronegatividade do cátion em relação ao oxigênio, maior será a diferença de eletronegatividade. E, portanto, mais característica será a ligação iônica. Então, a gente vai ver ali em termos, né? O potássio é 0,82, o cálcio é 1, o magnésio é 1,31. O zinco é um metal de transição, ele não tem um valor fixo de eletronegatividade, mas para fins da questão foi arbitrado 1,65 para esse caso que se apresenta. E o fel também é um metal de transição, não tem um valor fixo de eletronegatividade, tal qual o zinco, foi arbitrado para ele, para essa solução, um valor de 1,83. Então, comparando os valores de eletronegatividade dos cátions em relação ao oxigênio, nós vamos obter que o menor, que tem a maior diferença, é o potássio. Será aquele que será atraído com mais força pelo ânion carboxilato. Então, alternativa A, não tem muito o que explicar, né? Os outros também serão atraídos, mas é como se fosse, vamos imaginar ímãs, né? O ímã imaginar, tá? Imaginar só. O ímã que atrai o potássio é mais forte, tem mais força, e o que tem menos força ali no fim é o do zinco, né? Que tem do ferro, que tem 1,83. Então, a alternativa A tem que conhecer o conceito de eletronegatividade, escala de Pauling, não tem muita dificuldade a resolução dessa questão, e é uma questão que, tirando a interpretação da questão, era rápida de resolver, tá certo? Não tinha maiores cálculos aí para fazer, só subtrair 0,85 de 3,44, como já estava tudo na ordem, 0,85 que é o valor do potássio, né? De eletronegatividade, 0,82, aliás, desculpe. Do 3,44 não dizia a eletronegatividade do carboxilato, mas não interessava para a questão também. Então, a alternativa A, no caso, potássio, para quem está com outra prova, né, de outra cor. Então, alternativa A, questão rápida para resolver. Aí vamos para a questão hoje, 95. Essa daí é físico-química, com bastante física, pouco química, tá? Deixa eu colocar aqui. Um instantinho só. Aumentar. Pronto. Deixa eu ver como que ficou aqui. Acho que dá mais ou menos para ali. Tá aqui em cima ou aqui do lado, dependendo se assiste no YouTube ou no Instagram.
Muito bem. Em uma indústria alimentícia, para a produção de doce de leite, utiliza-se um tacho de parede oca com uma entrada de vapor de água a 120 graus e uma saída de água líquida em equilíbrio com o vapor a 100 graus. Deixa eu ver aqui se eu fiz... Ver se eu consigo mostrar melhor para vocês aqui. Não, não tem. Tá? Mas imagina aí, né? Um tacho, tipo uma panela de pressão, mas em vez da panela de pressão ser sólida, ela é uma parede oca e entra vapor por cima e sai água fervendo por baixo, tá bom? Ao passar pela parte oca do tacho, o vapor de água transforma-se em líquido, liberando energia. A parede transfere essa energia para o interior do tacho, resultando na evaporação da água e consequente concentração do produto. Sendo que a evaporação da água que eles estão falando aí, evaporação da água do leite que está dentro da panela, não o que está aquecendo a panela, que é vapor, tá certo? No processo de concentração do produto, aí vem o pedido, tá? No processo de concentração do produto, é utilizada energia proveniente de somente calor latente de vaporização, somente do calor latente de condensação, do calor sensível e do calor latente de vaporização, do calor sensível e do calor latente de condensação, do calor latente de condensação e do calor latente de vaporização. Bem, para resolver, precisa saber o conceito de mudanças de estado, né? Líquido do gasoso para o líquido e vice-versa, e o que é calor sensível e o que é calor latente. Então vamos revisar. O que é calor sensível? Energia térmica necessária para alterar a temperatura de uma substância sem provocar mudança de fase. O que é mudança de fase? No nosso caso aqui, é vapor para líquido. Ou líquido para vapor, já que vai aparecer alguns termos aí que vai ter que saber a definição. Tá? Então, se o calor sensível, se a substância é vapor a 120 graus e continua vaporizada a 110 graus, no caso da água aí de vapor que entra na panela, esse é calor sensível. Só que num determinado momento, a água ela sai no orifício inferior, não como vapor, mas como água. Aí nós vamos ter outro tipo de calor, que é o calor latente. Mas vamos falar um pouquinho mais do calor sensível ainda. Se nós aquecemos água líquida de 20 graus para 30 graus, estamos fornecendo calor sensível para a água. Da mesma forma, quando nós estamos tomando um chá e o chá vai aquecendo o nosso corpo, a água do chá, o conteúdo do chá, está aquecendo o nosso corpo por calor sensível. Primeiro, porque ele continua no estado líquido e a gente não ferve. Não muda nada no nosso interior, transformando-se em gases físicos, não gases químicos. Tá? É um exemplo. Quando a gente aquece a mão, numa xícara de chá, numa xícara de café, nós estamos transferindo calor sensível do café ou do chá para a nossa mão. Por quê? Calor sensível? Porque o chá ou o café estão líquidos e permanecem líquidos. Tá certo? Agora, calor latente. Calor latente é a quantidade de energia térmica que é absorvida ou liberada por uma substância durante uma mudança de fase, mantendo a temperatura constante. Então, você está fervendo água e, de uma determinada hora, um determinado momento, a água transforma-se em vapor. Nesse momento, nós estamos fornecendo para a água calor latente. Tá certo? Que mais temos de interessante aí?
Um exemplo é a água líquida para o vapor, aí ocorre uma mudança de fase, a vaporização. Por outro lado, a mudança do vapor de água ou de vapor de outra substância para a fase líquida é chamada de condensação. E esses termos aí são explorados na questão. Existem dois tipos principais de calor latente. O calor latente de vaporização ou condensação, que é o que está sendo cobrado na questão, que é a quantidade de energia necessária para transformar uma quantidade específica de uma substância do estado líquido para o gasoso ou vice-versa. Se for do líquido para o gasoso, é vaporização. Se for do gasoso para o líquido, é condensação. E o calor latente de fusão ou solidificação, que não tem na questão. É a quantidade de energia para transformar uma quantidade específica de uma substância no estado sólido para o estado líquido ou vice-versa. Então aí nós temos no caso do derretimento do gelo, a liquefação, e no caso quando nós colocamos a água gelada no congelador, no freezer, é uma solidificação. Não é cobrado na questão. Então, nosso caso aí, nós vamos ver que é cobrado de uma forma pedindo se está usando calor latente e o estado físico da matéria. Vamos para cada uma das alternativas. A primeira alternativa, somente o calor latente de vaporização. Vamos ver se isso aí é correto? O calor latente de vaporização é a quantidade de energia necessária para converter uma substância do estado líquido para o gasoso, ou vice-versa. No caso, o vapor de água está condensando em líquido. Então, o calor latente de vaporização não está sendo utilizado sozinho. Então, essa alternativa está eliminada. Somente o calor latente de condensação. A água saiu de 120, foi para 100 graus com mudança de fase, do gasoso para o líquido. Então, se ocorrer mudança de fase, só o latente não dá, né? O calor latente de condensação é a quantidade de energia liberada quando uma substância passa do gasoso para o líquido, sem alterar a temperatura. Essa opção não vai ser plausível, pois o vapor da água está condensando em líquido. Então não dá. Então está liberando energia que é transferida para o interior de tacho, mas está sendo utilizado também o calor sensível. Aí a alternativa D, do calor sensível e do calor latente de vaporização. Aí tem um conceito de fase, de mudança de fase. Tá? Para vaporizar, você fornece energia para a água, e não é o que está ocorrendo. A água que está fornecendo energia para o leite se condensar, evaporar a água do leite e se tornar leite condensado. Aí, essa alternativa poderia parecer plausível, mas como está havendo transferência de energia, não se pode admitir ela como resposta, já que a energia está vindo da água para o interior do tacho. Finalmente, a última alternativa errada, do calor latente de condensação e do calor latente de vaporização. Ambos os processos envolvem um tipo de calor, ou seja, ou você tem calor latente, no caso aí eu teria calor sensível, ou no caso, calor latente de condensação e calor latente de vaporização não faz sentido, porque um absorve energia, no caso o calor latente de condensação, a água absorve energia, e no calor latente de vaporização, a água ela tem que absorver energia para vaporizar. Então, a alternativa correta é calor sensível e do calor latente de condensação. Alternativa D. No caso da prova amarela. Tá certo? Então, tinha que conhecer esses conceitos
senão não era possível resolver a questão. E finalmente, vamos ver aqui, dar uma olhadinha aqui se temos alguma pergunta. Vou passar para outra questão aqui, que é a 96. Passar outra questão aqui, tá? É isso aí. Tá? Agora é a 96. Essa aí é um pouquinho mais difícil. Porque tem que conhecer o conceito de hidrocarbonetos, hidrocarboneto de cadeia saturada, nomenclatura. Então é uma questão um pouco mais complexa. Mas também dá para resolver rápido. Questão 96 da prova amarela. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos de cadeias saturadas contendo 8 a 12 átomos de carbono. Além disso, a gasolina de alto desempenho deve conter elevados teores de hidrocarbonetos de cadeias ramificadas, de forma a resistir à compressão e entrar em ignição apenas quando a vela aciona uma centelha elétrica no motor. Nesse caso, no quadro, estão apresentados compostos que podem ser utilizados como combustíveis. Aí tem lá o N-decano, o N-heptano, o 2,2,4 trimetilpentano, o 3-etil-4-metilex-1-eno, o 3-etil-2-metilpentan-1-ol. Nesses compostos, aquele que vai conferir o maior desempenho para o combustível então, pela informação da questão, vai ser aquele que tem ramificações de cadeia, tá? Aí tem que saber, a partir da nomenclatura, qual que é o que tem maior cadeia, maior quantidade, né, de cadeias ramificadas. Bem, já é um conceito um pouquinho mais difícil, vou dar um resumido aqui, tá certo? Aliás, vou dar uma baixada aqui para vocês verem as alternativas também, só um instantinho. As alternativas. Pronto, ficou mais ou menos, não fica muito grande não, porque a questão é escrita grande. Então vamos lá. Para determinar qual composto aí vai ter maior desempenho, temos que considerar algumas condições importantes para o desempenho de um combustível ser alto, como resistir à compressão, que é o caso do motor não bater pino, e fazer a ignição quando a pressão dentro do cilindro é desejada. Então, os hidrocarbonetos de cadeias ramificadas tendem a ter uma maior octanagem, ou seja, uma maior potência, maior capacidade térmica explosiva dentro do motor, o que significa que eles são também mais resistentes para compressão antes da ignição, antes da fagulha dentro do motor. Isso é importante nos motores de alta compressão, motores de competição, carro preparado, em que ele trabalha com muita potência dentro do cilindro, né, muita compressão, e aí pode haver uma detonação precoce e a tal de batida de pino do motor. Então vamos analisar as alternativas. Vamos por alternativas tentando eliminar. N-decano, alternativa A, é um hidrocarboneto de cadeia reta, pelo próprio nome dele, com 10 carbonos. Tá fora, não serve. N-heptano, ano, termina com ano, é também um hidrocarboneto de cadeia reta. Então, vamos ver se tem algum melhor que esses daí. A princípio, esses daí não são bons.
2,24 trimetilpentano. Esse daí é hidrocarboneto de cadeia ramificada, indicada pelos 2,24 que estão na frente. Isso aí contribui a uma maior resistência à compressão e um maior desempenho como combustível. Então, a princípio, essa daí é a melhor alternativa entre as três. Vamos ver a D. 3-etil-4-metilexeno. É um alceno. Então, esse daí é um que não é ideal como combustível em comparação com um hidrocarboneto saturado. Né? Um alceno, ele é de uma outra família diferente do hidrocarboneto saturado. Então, esse daí também tem um desempenho inferior à letra C. E, finalmente, vamos ver aí o E, que é um álcool. É o 3-etil-2-metilpentanol, de álcool no final. E esse composto é um álcool. E geralmente não é utilizado como principal componente em combustíveis devido a considerações de eficiência e de mistura. O álcool ele tem uma álcools tem tendência a uma maior evaporação. Então pode haver aquela tal batida de pino. Então, por causa ele fala lá, hidrocarboneto saturado no texto, o único que é um hidrocarboneto saturado de cadeia ramificada é a letra C, 2,2,4 trimetilpentano. Então é o que vai ter melhor desempenho como combustível. Tem que conhecer a nomenclatura e a estrutura espacial, e eu vou mostrar aqui para vocês como que são alguns esse combustível aqui, ó. Esse aqui, ó, que está aparecendo aqui em cima, é um hidrocarboneto, tá? De cadeia não ramificada. Não é a resposta certa. Seria perto do 1, 2, 3, 4, 5, 7. Aquele é o N-heptano, tá? Esse é o N-heptano. E aqui está o tal do 3-metil 2,2,4 trimetilpentano. Esse daí é um hidrocarboneto, pode ver ali a diferença, né? As ramificações da cadeia de carbono aqui. Esse aqui é o combustível melhor do que esse aqui, que tem a cadeia reta. Tá bom? Espacialmente é isso aí. Muito bem. Essa foi nossa aula de hoje. 3 questões de química. Bastante leitura, o raciocínio para quem trouxe de casa estudado, fácil, raciocínio relativamente fácil, respostas diretas. E eu peço aí para vocês darem o like, comentarem, passarem esse canal ou esse perfil para outras pessoas que só usam o celular ali para brincar. Vamos aproveitar para estudar, né? Principalmente quem está no interior, às vezes não tem aquele acesso a uma biblioteca tão fácil. Então aqui temos uma oportunidade boa para estudar. Peço também que acompanhem nosso canal, tem lá na bio, nosso canal no YouTube. No canal do YouTube eu faço uma parte didática um pouquinho melhor, com mais visual, porque eu gravo, edito o vídeo, não é feito aqui ao vivo, né? E quem está estudando agora, está começando antes. Quem começa antes tem mais tempo. E quem chega antes, bebe água limpa. Uma boa tarde, boa noite, bom dia a todos e bons estudos. Até mais.